Jungkook entra oficialmente para a lista dos jovens investidores mais ricos da Coreia. Uma realidade que ninguém jamais imaginou. Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao K-Pop Coreia. Hoje à noite a gente não vai ter pressa, não vamos rolar a tela rápido, não vamos correr atrás de manchetes, não vamos comprimir sentimentos em clipes curtos, porque o que vamos falar agora nunca foi feito para ser consumido às pressas. Essa história exige tempo, exige reflexão, exige silêncio entre uma frase e outra, exige que a gente escute não só com os ouvidos, mas com a compreensão. É aquele tipo de notícia que muda o ar. Existem momentos em que a internet explode. Trends, reações barulhentas, comemorações instantâneas. E existem momentos em que o próprio ar parece diferente. Quando as pessoas param de digitar no meio da frase. Quando as timelines desaceleram. Quando as reações demoram porque os sentimentos ainda não alcançaram o que aconteceu. Esse foi um desses momentos. A notícia não gritou. Ela simplesmente existiu. E só a existência dela já foi suficiente para abalar milhões. Porque o silêncio foi a primeira reação. ARMY ao redor do mundo não reagiu imediatamente. Não porque não se importasse, mas porque a mente estava tentando conciliar duas imagens ao mesmo tempo. O Jungkook que conhecemos. O McKnight, o sorriso tímido, o perfeccionista incansável, o artista que entrega tudo no palco. E de repente, um novo título surgiu silenciosamente ao lado do nome dele. Investidor, um dos mais ricos abaixo dos 30, lista de elite. Não parecia irreal. Parecia inesperado. E às vezes, a verdade inesperada é mais difícil de processar do que rumores chocantes. Um nome entre números. No relatório não havia descrições emocionais, nenhuma referência ao fandom, nenhuma menção à fama global, nenhum reconhecimento de estádios lotados. Apenas números, ativos, investimentos de longo prazo. Decisões estratégicas. E no meio de tudo isso, entre números frios e neutros, Jungkook, sem destaque, sem explicação, simplesmente ali, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. E essa foi a parte mais poderosa de todas. Pertencer sem pedir permissão. Jungkook não pediu aceitação no mundo financeiro. Não anunciou sua chegada. Não se reinventou. Não buscou validação. Ele entrou do mesmo jeito que sempre entrou em tudo na vida. Preparado muito antes de alguém notar, entendendo antes de falar, agindo só quando a base estava firme. Isso não é coincidência, isso é caráter. O jogo longo que ele sempre jogou, quando as pessoas falam em sucesso da noite para o dia, esquecem o quanto a noite pode ser longa. Jungkook viveu muitas noites longas, salas de treino depois da meia-noite, repetição sem aplausos, autocríticas que ninguém mais ouvia. Então, quando ele se aproximou da riqueza, fez do mesmo jeito. Não como recompensa, mas como responsabilidade. Não como luxo, mas como estrutura. Ele nunca esteve interessado em provar quanto tinha. Ele queria garantir quanto tempo isso duraria. Porque isso importa mais do que um ranking. Essa história nunca foi sobre dinheiro. O dinheiro é só a medida. O que isso realmente representa é autonomia. Um idol assumindo o controle do próprio futuro em uma indústria conhecida pela instabilidade. Um artista garantindo que sua criatividade nunca seja forçada pelo medo. Um jovem escolhendo independência em vez de dependência. E essa escolha é revolucionária. A pressão invisível que ele nunca verbalizou. A fama vem com aplausos, mas também vem com datas de validade. A maioria dos idols sabe disso, mesmo que nunca diga em voz alta. Jungkook também sabia. E em vez de negar, ele se preparou. Não com pessimismo, não com medo, mas com calma. Preparação silenciosa. Muitas vezes é confundida com passividade. Na verdade, é força sem barulho. Quando ARMY começou a revisitar entrevistas antigas, conversas, pequenos momentos, um padrão ficou claro. Jungkook sempre falou sobre estabilidade, sobre longevidade, sobre permanecer com os pés no chão. Ele quase nunca falou sobre luxo, extravagância ou excessos. Os sinais sempre estiveram lá. A gente só não sabia para onde eles apontavam. Respeito além do fandom. O que tornou esse momento histórico não foi a reação do ARMY, foi a reação fora do fandom. Economistas reconhecendo disciplina, analistas de negócios elogiando a cautela, observadores da indústria chamando de algo raro. Respeito. Um respeito que não tinha nada a ver com popularidade. Respeito conquistado em um espaço onde fama não significa nada.
Porque ele nunca anunciou isso, Jungkook nunca postou sobre isso. Nunca deu dicas. Nunca provocou curiosidade. Nunca explicou. Porque para ele, segurança real não precisa de plateia. Precisa de durabilidade. E durabilidade nasce do silêncio, não dos aplausos. Sucesso que não corrompeu o centro. Talvez a realização mais reconfortante para o ARMY tenha sido essa. Nada mudou. Ele continua falando com gentileza. Continua se curvando com respeito. Continua agradecendo com sinceridade. A riqueza não o elevou acima dos outros. Ela apenas o estabilizou dentro de si mesmo. E essa diferença muda tudo. Um novo padrão, sem discurso, Jungkook não subiu em um palco para anunciar uma nova era. Mas ela começou mesmo assim. Uma era em que idols podem ser estratégicos, em que sucesso não é imprudente, em que fama não significa fragilidade. E ele começou tudo isso sem nem tentar. O tempo será a testemunha final. Anos a partir de agora, esse momento será lembrado em silêncio. Não como um choque, mas como um ponto de virada. O momento em que as pessoas perceberam que Jungkook nunca esteve apenas reagindo à vida. Ele estava desenhando a própria vida, e talvez seja exatamente por isso que esse momento tenha sido tão silencioso. Porque ele não pede choque, nem gritos, nem reações exageradas. Ele pede reconhecimento. Reconhecimento de um percurso construído com paciência, de escolhas feitas longe dos holofotes, de decisões que nunca precisaram ser explicadas para fazer sentido. Jungkook não chegou aqui por acaso nem por impulso. Chegou porque sempre entendeu que o futuro não se espera. Ele se prepara. Enquanto muitos veem a fama como um destino final, Jungkook sempre a tratou como uma fase. Importante, intensa, transformadora, mas não definitiva. Essa clareza, rara em alguém que cresceu diante de câmeras, é o que o diferencia. Ele nunca confundiu aplausos com segurança, nem sucesso momentâneo com estabilidade real. E agora, isso se torna visível de uma forma que vai além da música. O que vemos hoje não é apenas um idol bem-sucedido diversificando sua vida. É um jovem que entendeu cedo que liberdade também é poder escolher sem medo, que criar sem pressão exige base, que sonhar por muito tempo exige estrutura. Não existe romantização aqui, apenas consciência. E consciência, quando silenciosa, costuma ser ainda mais poderosa. Esse momento também muda a forma como o mundo olha para idols. Ele quebra a narrativa da fragilidade constante, da dependência eterna, da carreira curta e descartável. Jungkook mostra que é possível existir na indústria sem ser consumido por ela, que é possível crescer sem perder o eixo, que é possível planejar sem perder a sensibilidade. Ele não abandonou quem é, ele protegeu quem sempre foi. Para o ARMY, o orgulho não vem da cifra, do ranking ou do título. Vem da coerência, da sensação de olhar para trás e perceber que tudo faz sentido. Que aquele garoto que falava sobre medo, esforço e sonhos distantes nunca estava apenas sobrevivendo ao presente. Ele estava construindo um amanhã possível. Um amanhã onde a arte não seria negociada por urgência. Onde o silêncio não seria sinal de fraqueza, mas de preparo. E talvez seja isso que torne esse capítulo tão especial. Não há espetáculo. Não há discurso. Não há necessidade de provar nada. Há apenas a confirmação de algo que sempre esteve ali, crescendo devagar, firme, constante. Uma trajetória que não se mede apenas pelo que foi alcançado, mas pelo que foi preservado ao longo do caminho. O tempo seguirá. Novas manchetes virão. Outras eras começarão. Mas este momento permanecerá como um ponto fixo. Não como o auge, mas como a base. O instante em que ficou claro que Jungkook não apenas vive sua história, ele a sustenta, com calma, com intenção e com a segurança de quem sabe exatamente para onde está indo. Hoje, ARMY não gritou. Não porque não havia o que celebrar, mas porque o momento exigia algo mais profundo do que som. Porque algumas verdades não chegam com fogos de artifício. Elas chegam em silêncio, se acomodando no peito, pressionando o coração até que palavras se tornem desnecessárias. Alguns orgulhos não foram feitos para serem gritados em timelines. Eles vivem na quietude, na respiração firme, na realização suave de que nós estávamos aqui quando tudo aconteceu. E algumas vitórias, as mais raras, não são troféus erguidos no alto, mas pesos carregados com cuidado, com reverência, como uma promessa lembrada.
Depois de anos de paciência, de noites longas de dúvida, de silêncio, distância e tempo. Uma promessa que nunca pediu aplausos, apenas confiança. Uma promessa que resistiu, quando os palcos escureceram, quando as vozes se calaram, quando o mundo continuou girando e ele continuou se tornando. E hoje, essa promessa não está mais alta, está mais forte. Ela tem um nome: Jung Kook.